Fala minha família, beleza? Professor Fabrício Dutra, professor de língua portuguesa do Estratégia, e eu estou aqui para corrigir com vocês a prova do Banco do Brasil, simulado, né? Perfil Banco do Brasil, com um perfil totalmente coerente e compatível com a tua banca Sesgran Rio, uma banca que gosta muito de gramática. Isso não é para te desanimar, isso é para te animar, porque quem entende que estudando as regras na Sesgran Rio você vai bem, quem bota na cabeça isso, e pouca gente coloca, eu garanto a vocês. Tô sentindo a atmosfera em redes sociais de a galera deixando o português um pouquinho de lado, da galera que estuda para o Banco do Brasil. Se você estudar português de verdade para valer, você vai ser o diferencial, tá? Então, foco no português, foco no perfil da banca e bora começar. Encara o simulado como oportunidade até para você errar. Aqui tu pode errar, tipo assim, né? Então, o erro aqui, na verdade, ele vai te ajudar a abrir os olhos para não errar no dia da prova. Encara dessa forma que flui bonito essa questão do simulado. Tem um texto aqui sobre o grande Candeia, né, um dos maiores sambistas da nossa história, portelense, minha Portela querida. E o texto é informativo, né? O texto ele fala sobre a história dele, como sambista, como compositor, como policial, né? Que o Candeia, quem lê o texto aí tem que ler esse texto, hein? Ele foi policial, e aí num acidente, numa briga de trânsito, atiraram nele, ele perdeu os movimentos da perna, enfim. Galera, o que você vai ter nesse texto? Um texto informativo a partir do qual as questões serão elaboradas. E juro, todas as questões foram baseadas na sua banca. Então não vai ter nada de anormal, nada de novo, nada que você não esteja vendo, né, na prática. Porque na verdade tu tem que baixar as provas Sesgran Rio, da banca Sesgran Rio todas. Fazer o download, reunir tudo numa pasta, imprimir se for preciso e resolver. É assim que você entende o perfil da banca. E aqui, ó, segundo as informações do texto, aqui ele vai cobrar de você, basicamente, a compreensão, né, cara? A compreensão. O que ele quer de vocês aqui é que vocês tenham feito uma leitura atenta do texto para terem condição de responder. Essa questão, ela não cobra aqueles conceitos presentes nas entrelinhas, sabe? Aqueles conceitos presentes nos implícitos, nos pressupostos, nos subentendidos, porque isso é mais do campo da interpretação. Aqui vai cobrar compreensão. Então quem fez a leitura do texto não vai ter dificuldade. Bora para a primeira questão, primeira opção. É o compositor sobre o qual o texto fala virou sambista contra a vontade do pai. De jeito nenhum, não há essa informação no texto. Muito pelo contrário, por mais que o texto não tenha falado que o pai foi lá incentivar, mandar, falar para ele ser sambista, o fato de ele ter sido criado nesse contexto, o fato de ele ter sido criado nesse ambiente, certamente foi fundamental, foi preponderante para essa escolha de vida, né, do Candeia. Então a letra A está fora. B. Candeia criou o bloco Vai Como Pode com o intuito de criar posteriormente a Portela. Cara, aconteceu isso. Primeiro ele fundou o bloco Vai Como Pode, né, o bloco carnavalesco, para depois ele fundar a maior escola do mundo de samba, né, que é a Portela. Mas, galera, não teve essa intenção dele criar o bloco carnavalesco para fazer como se fosse um degrau indo para a criação, para a fundação aí da escola de samba. C. O cargo de investigador de polícia dificultou a vida do compositor. O texto não fala isso. Aí você pode pensar, mas professor, como é que pode o cara ser compositor e ser polícia? Qual o problema? De jeito nenhum, né? Não tem nada que impeça. Inclusive o texto não sugere isso. O texto não deixa isso subentendido. Aí na D, fala sobre o acidente, apesar de ter sido seguido de um período de depressão, e foi, não anulou a genialidade. Gabarito está aqui. Reparou que essa questão não complicou a sua vida? Pois é, porque a Sesgran Rio não complica a sua vida na interpretação. Ela vai te lascar, ela vai tentar te dar rasteiras no universo gramatical. No âmbito da interpretação, não temos uma banca extremamente difícil, nossa, aquela coisa, não. Mas com gramática tu não pode vacilar. Não pode pensar em vacilar, porque a banca não pega leve. Então, a questãozinha de número 1, gabarito D. A letra E morreu também, o teor não mudou. Quer dizer, quem conhece a história dele percebe uma mudança, sim, do tom em relação ao período pós-acidente. Mas o texto não aborda isso, né? Então, gabarito da número 1, D de dado. Partiu 2. Vamos ficar só na tela. Aqui nós temos a gramática já
propriamente dita, cara, isso aqui cai muito na tua banca, que é o emprego correto dos pronomes oblíquos átonos, meu filho. Tem que saber com força isso aqui. Esses pronomes oblíquos, chamados de átonos, eles são divididos em 3 grupos. Eu costumo chamar os gerais lá, vamos botar aqui, me, te, se, nos, vos. O pronome o e as flexões, o a, os as, e o pronome lhe. Como é que eu vou dividir isso aqui? Vou dividir assim, galera. Quando funciona como um complemento verbal, esses pronomes aqui, eles são compatíveis com a função de objeto direto. O lhe e o lhes são compatíveis com a função de objeto indireto. Só tem que ter cuidado com uma coisa. O lhe é um pronome basicamente objeto indireto, mas ele é rico. Ele tem outras funções. Você pode utilizar na língua portuguesa o lhe para indicar um valor de posse, inclusive, com papel de adjunto adnominal, mas relaxa. Tem que saber que isso existe, mas a classificação adjunto adnominal não é tão importante. Mas saber que isso existe é importante. Por exemplo, beijaram-lhe as mãos em sinal de respeito. Beijaram-lhe as mãos. Quem beija, beija algo. O lhe que eu utilizei na frase do beijaram as mãos é um possessivo. Beijaram-lhe as mãos é o mesmo que falar beijaram as suas mãos. Então, o lhe nessa frase que eu acabei de criar, do verbo beijaram, ele não vai ser objeto. Então ele pode ser também adjunto adnominal com valor de posse. Essa frase aqui é que tu tem que ter muita atenção na tua banca, porque é isso aqui que cai toda hora. Calma aí, rapidinho. Olha a frase que eu vou criar. Ó, Deus lhe abençoe. Meus amigos queridos, isso aqui é muito dito. Essa frase aqui ela é muito falada. Deus lhe abençoe. Pô, deve ter ouvido isso já de alguém, do pai, da mãe, do vovó, avô, padrinho. Mas o verbo abençoar, meu querido, é verbo transitivo direto. Pois é, quem abençoa, abençoa alguém. Se o abençoar é um verbo transitivo direto, o uso do lhe é incompatível com ele. E é justamente isso que a banca CES Gran Rio vai cobrar. Essa compatibilidade ou não do pronome lhe, por exemplo, que é um pronome importantíssimo para você. Vive caindo na sua prova. O pronome lhe não é compatível, cara, com o verbo transitivo direto. Você vê no exemplo aqui do abençoar? O abençoar não admite o lhe. Eu lhe amo, eu lhe vi, eu vou lhe usar. Lembra aquela novela? Vou lhe usar. Tá errado, pô. O lhe é para objeto indireto quando complemento verbal. Então aqui ele quer de vocês, né, qual é o lhe que tá errado, né? Ele quer de vocês o lhe que está incorreto. Olha aqui o enunciado, que lhe garantiram um lugar definitivo. Quem garante, garante algo a alguém, tá vendo? Um lugar definitivo é objeto direto e o lhe é objeto indireto. Então, tá garantindo algo a alguém. O que nós temos no verbo garantir é um famoso VTDI, né? Que é um verbo transitivo direto and indireto. Beleza. Compreendi aqui o negócio. Então, o enunciado apresenta um uso correto para o lhe. O que ele quer de vocês é um que não esteja assim, correto. Repara a letra A. Trouxe-lhe um livro especial. Trouxe um livro especial a alguém. Trouxe algo a alguém. Tá certo. Esse lhe está equivalendo ao a ele. E é justamente isso. O lhe equivale a ele. Não é lá ele não, né? É a ele. Ou para ele. Ó, exemplo. Este assunto lhe interessa. Por que essa frase aqui está certa? Porque quem interessa, interessa a alguém. Então é a ele aqui. O noivo veio até a Mariana e apertou-lhe as mãos. Esse lhe é justamente aquele lhe que eu tinha falado, que tem valor de posse, porque quem aperta, aperta algo, cara. O apertar ele não projeta a preposição a. Ele é transitivo direto e as mãos frias são objeto direto. Mas é aquele objeto direto, né? E vai ter um acompanhante de posse aqui. Isso aqui é a mesma coisa que falar as suas mãos frias, as mãos frias dele.
Ou dela, né? Dele, no caso. Ó, sem que pedisse, enviaram-lhe uma muda. Quem envia algo a alguém. Ah, aqui não, desculpa, galera. Aqui é a mão dela, tá? Isso é importante você saber, cara, porque a banca pode perguntar quem que o Lê retoma. O Lê não tá retomando a mão do noivo, tá retomando a mão da Mariana. Apertou a mão fria dela. A banca pode perguntar dentro do assunto coesão textual quem que o Lê retoma. Então as mãos frias dela, né? As mãos dela, da Mariana. Beleza? Aqui, voltando para C. Enviaram-lhe uma muda de roupa. Quem envia algo a alguém. Né? Quem envia algo a alguém. Então o Lê, dessa letra C de casa, certinho, compatível com a realidade. Aí tu, cara, e aí? D ou E? Tô na dúvida. Vamos lá, vamos resolver. Olha D. Certamente nada é capaz de lhes deter. Quem detém alguém. O deter ele é um verbo transitivo direto. Então ele é incompatível. Caraca, gabarito D. Agora olha aí. Nós solicitamos-lhe a remessa. Solicitou algo a alguém. A letra A tá certa. Então a 2, o gabarito é D de dado. Quem detém algo. Quem detém alguém. Então o uso do lhes é incompatível. Seria de os deter ou detê-los. 2, D de dado. Boa questão. Na 3 nós temos, ó, Candeia compôs seu primeiro samba. Cara, ele quer o verbo que tem aqui. Cara, é muito bom isso aqui. É a mesma relação de regência. Eu quero atenção nessa 3. Essa 3 tem muita maldade, tá? Mas é uma maldade que a tua banca faz, então não me sinto nem um pouco culpado de ter feito. De verdade, a tua banca gosta muito, muito desse assunto. E ela gosta de fazer a seguinte maldade. Ela quer que você marque um verbo sublinhado nas opções que tem a mesma transitividade, né, basicamente. A relação do verbo com os complementos, por meio da regência, é a transitividade. Então o aluno vai ter que saber a transitividade do verbo compor para marcar outro igual. Sabe qual é o problema? O problema é que muita gente vai marcar a letra A ou a letra C. Só que não é nenhuma das duas. Sabe por quê? Repara que aqui quem compôs foi o Candeia. O Candeia que compôs. E ele está compondo algo. Quanto a isso, acho que ninguém teve dúvida. Compôs o seu primeiro samba. Sabe qual é o problema? Tem outro objeto. Ele compôs o seu primeiro samba para a escola, meu querido. Então ele compôs algo para alguém. Tem algo ali sofrendo a ação do verbo compor e tem algo recebendo. No caso, a escola de samba recebe. O samba sofre a ação de ser composto e a escola de samba recebe. É destinado para ela. Então o que nós temos aqui é um verbo de dupla transitividade. É o VTDI, é o bitransitivo. E ele quer de vocês outro bitransitivo. A gravadora Odeon contratou Clara Nunes. Galera, quem contrata alguém, cara. Isso aqui é verbo transitivo direto e a Clarinha é objeto direto. Nunca deixou de ser um homem do povo. Esse ser é um verbo de ligação, atributo. No segundo momento, o espetáculo retrata o encontro do artista com a fama. Cara, retrata algo. É o encontro dele com a fama que é retratado. Na D, a dramaturgia recorre aos recursos do teatro. Quem recorre a alguma coisa. É verbo transitivo indireto. Caraca, gabarito é E. Porque ele ficou em dúvida se devia comunicar-lhe o que tinha ocorrido. Ó, comunicar algo a alguém. Algo a alguém. Então, meu povo, nessa 3, o gabarito é a nossa querida letra E. 3 é letra E. Então, pegou? A transitividade idêntica à do enunciado é a letra E. Porque você já tinha aprendido, inclusive, na questão anterior, que o lhe é objeto indireto. Comunica algo a alguém. O lhe é o a ele. Então, 3 é. Partiu 4. A 4 tem maldade também. A 4 eu vou cobrar de vocês o uso da conjunção. Isso cai. Tu tem que, qualquer coisa você me pede na rede social, a tabela de conjunções que eu te mando, tá? Tu tem que pegar as conjunções e fazer igual você faz
para, por exemplo, fazer uma feijoada. Vamos lá. Fui pro YouTube e vi como é que faz uma feijoada. Não é suficiente para eu fazer uma feijoada, né? Eu tenho que saber o que colocar lá dentro para fazer sozinho. Então, eu tenho duas opções. Ou eu consulto um site ou eu decoro. A partir daí eu tenho condição de fazer. Quer dizer que eu vou acertar? Não. Posso ter decorado o que vai ter dentro da feijoada, ela fica um lixo. Mas saber o que tem lá dentro é o mínimo que você tem que saber, é o que você tem que ter para poder fazer uma feijoada. Beleza. Na prova tu não pode consultar nada, então o teu recurso vai ser botar na cabeça a tabela de conjunções e memorizar para depois, nas questões, usar o senso crítico. Não estou dizendo para você memorizar assim. Se você memoriza assim, essa questão você erra. Você tem que gravar as conjunções, mas tendo conhecimento de causa para poder colocar na prática. Porque olha só, o no entanto, ele é uma conjunção que está naquele grupo de adversidade. Acredito que ninguém tenha muita dificuldade, né, com isso, porque ó, mas, porém, lembra, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Ele é uma conjunção adversativa. Maneiro. Aqui nas opções você tem duas adversativas, o portanto joga fora, conquanto e embora são de concessão. E o que cai é justamente isso, a banca quer trocar uma conjunção por outra. Ou então a banca quer perguntar o valor semântico, né? O no entanto tem valor de quê? Pode cair adversidade, pode cair oposição, pode cair contraste. São todos valores semânticos úteis e coerentes com o no entanto. Só que se você pensar na moral comigo, na moral mesmo, e usar o conhecimento depois de decorar a conjunção, tu tem que saber, cara, que essa conjunçãozinha da A, que é a conjunção mais, ela só pode ser empregada no início de uma oração. Esse, no entanto, se tivesse no começo da oração, você poderia botar o mais. Mas quando, no entanto, está deslocado, o mais não pode ser deslocado, contudo pode. A carreira como policial, mais, terminou? A carreira policial do Candeia, contudo, terminou de modo trágico. Contudo pode, o mais não. Então o mais ele é adversativo, o mais é sinônimo do no entanto, o mais é do mesmo grupo do no entanto, não estou discutindo isso. Só que ele vai entrar somente no começo da frase que ele introduz, da oração dele. Ele não pode aparecer deslocado. Então, abre o seu olho. Eu imploro, tenha cuidado. 4, então, gabarito C. 5. Está correta a redação presente na alternativa. Aqui é um tipo de questão clássica da tua banca. Dá trabalho pra caramba, porque o aluno tem que saber muita coisa. Tem que saber concordância, tem que saber colocação pronominal, tem que saber vírgula, tem que saber tudo. Faz parte do sucesso, faz parte do senso comum acreditar, aí ele isolou ainda hoje, ok? Que toda e qualquer grande invenção decorre do talento pessoal de um gênio. Repara que tá percebendo o erro gramatical, normal. O que você pensa numa hora dessa? Caraca, não tô vendo o erro não. Pois é, uma tem que estar certa, separar. Os sintomas comuns entre a dengue e a zika fez. Os sintomas fez, né, malandrinho? Tá errado, pô. Os sintomas fizeram. Reparou que a concordância verbal aqui foi preponderante? Tu vai ver o núcleo do sujeito no plural e não vai admitir o fez. O fato de haverem sintomas. Cuidado com o verbo haver, cara. Por favor. O haver, no sentido de existir, ele é uma oração sem sujeito. E como toda oração sem sujeito, meu querido, ele precisa ficar no singular. Então não pode ser haverem sintomas. É o fato de haver sintomas. Já tem outro erro que é o fizeram, é o fato fez. Então, 2 erros. Não há dúvida, beleza? Períodos históricos aonde? Pelo amor de Deus, período nem lugar é. Já abre o seu olho para esse uso do onde. O onde é exclusivamente para palavras que tenham ideia de lugar. Não é o caso.
E aqui tem que ser seja. Seja é conjunção. Então é seja. Qual o erro da E? Existia sintomas comum. 2 erros. Tem que ser existiam. O haver não tem sujeito, mas o verbo existir tem. E tem que ser comuns. Existiam sintomas comuns. Então, nessa 5, o nosso gabarito mora na letra A. Coisa muito linda, né? Vamos para 6. Cresceu em meio às rodas de choro. Quer saber de vocês aqui, tá o cenário alternativo em que há erro no emprego da crase. Que maravilha. Galera, a diferença, eu sei que muita gente vai na A. Mas olha só, pelo amor de Deus, não cai nessa. Nem todas as frases vão estar na ordem indireta, desapega disso, olha só. É preciso recorrer. É preciso recorrer à diferença entre vírus e bactéria. Então, quem recorre a alguma coisa. O A tá craseado aqui, ó. A letra A tá certa, ele só mexeu na ordem. B, devido às heranças, ó. Devido a mais as. Direito às meninas. Dá-se o direito a alguém, A mais as. Agora, esse A craseado antes de relíquias aqui não tem condição, cara. Sabe por quê? A palavra relíquias é feminina, beleza? Então é alvo da aula de crase, é motivo para falar de crase, mas relíquias está no plural, cara. Se relíquias está no plural, a única chance de ter crase ali seria as relíquias. O A tá sozinho, irmão. Se o A tá sozinho antes de uma palavra no plural, ele é preposição pura, sem crase. Parece vigorar na sociedade atual uma obsessão em relação a alguma coisa, mas a prática, crase. Então, na 6, de fato, o gabarito é a letra D de dado. 7. Foi o que aconteceu, ó. Foi aquilo que aconteceu. Para começar, risca essa letra E, pelo amor de Deus, sabe por quê? O presente no enunciado dessa questão, ele não é artigo, não. Artigo é isso aqui, ó. Artigo é quando o cara está apontando para o seu substantivo, o ensinamento. Se fosse plural, os ensinamentos. Esse o não está apontando para nenhum substantivo masculino, ele equivale à palavra aquilo, ele é um pronome demonstrativo. O com é preposição, esse que é conjunção, ó, percebido isso. O em é preposição, gabarito B, fazê-lo. Fazer ele não dá, é fazê-lo. Fazê-lo é um pronome oblíquo átono, pronome com pronome B de bola. 8. Ele quer a única alternativa que não esteja certa, né? Ó, olha só, que não esteja. Esse tipo de questão vai pedir de você o seguinte: será que a preposição antes do pronome relativo tá certa? Vamos ver. Olha só. Primeiro, a maior parte da água da chuva interceptada pela copa das águas de que cobre em toda a região. Quem cobre a região são as árvores. Então esse D não tem motivo para acontecer. Já temos um gabarito. Agora, ó, o tipo de planta se varia em alguma coisa. Ninguém conhecia nada sobre alguma coisa. Cuja estrada, né? Não tem preposição porque não tem ninguém pedindo. É sua estrada. E esse o qual é o sujeito do fascinava. Então, número 8, gabarito, letra A. 9. A concordância do verbo foi realizada de acordo com as exigências, ó. Todas as sociedades tendem. Todas as sociedades tendem. As cidades do futuro vai dispor? Vão dispor. Contratou-se os novos funcionários. Atenção com isso na Cisgran Rio. Quando acontecer partícula C, você reescreve na outra voz passiva. Faz um teste. Se der, vai ter uma prova maneira. Foi contratado. Tá vendo? Contratou-se. Ó, contratou-se no singular. Tu reescreve foi contratado. Aí me fala se a frase fica certa. Foi contratado os novos funcionários. Não, cara. Foram contratados. Vai existir problemas. O que vai existir? Problemas. Só que o verbo existir, meu querido, ele tem sujeito. Então o correto seria sempre vão existir problemas.
Gabarito, letra E, deve haver, né? O haver, mais uma vez caindo na sua prova, é oração sem sujeito. E as orações sem sujeito ficam justamente no singular. Então, deve haver diversas situações. 9, gabarito, letra E. E a última questão, a 10. A música brasileira e o samba nunca mais seriam os mesmos. Quem nunca mais seria os mesmos? A música brasileira, sujeito. Quem nascia? Antônio Candê. Então a música e o Antônio Candê são sujeitos dos seus verbos. Tinha que ter outra vírgulazinha aqui, acho que no texto tá, mas relaxa. Galera, sujeito e sujeito. Gabarito letra C, dá 10. Né? Os dois sublinhados são sujeitos, não há objeto direto nessa frase. Só que na segunda ocorrência, o nome do cara, o sujeito, né, que é o nome do cara, tá depois do verbo. Então não cai na pegadinha de pensar que toda frase vai estar na ordem. Sai dessa. Pode ir pensando ali na inversão da ordem, que isso é muito normal. Galera, desejo aí a todos e a todas um fim de semana de muito aprendizado. Que vocês, durante a correção do simulado, aprendam coisas novas. E, obviamente, confirmem que tudo aquilo que você está estudando está valendo a pena. Beijos, fui! Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.